Eu me chamo Vera, tenho 51 anos e passei 23 deles dentro da mesma empresa. Não é exagero, é o que consta na carteira de trabalho que está aqui do meu lado enquanto eu falo isso. 23 anos. Eu entrei quando minha filha tinha 4 anos e saiu de lá quando ela já tinha filho próprio. Nesse tempo, vi 3 CEOs passarem. Vi a empresa trocar de nome 2 vezes. Vi colega ser demitido às sextas, às vésperas do Natal, no meio de reunião por Zoom. Vi de tudo. E em todo esse tempo, eu fui a mesma coisa. A pessoa que resolvia o que ninguém mais queria resolver. Não era diretora. Não tinha cargo de liderança. Era secretária executiva da diretoria geral. E esse título não faz jus nem a metade do que eu fazia. Eu agendava reuniões com ministérios. Preparava apresentações que o diretor apresentava como se tivesse feito. Recebia ligação às 11 da noite porque... Vera, você sabe onde fica aquele contrato? Eu sabia. Sempre soube. Minha filha cresceu me vendo trabalhar no domingo com um notebook na mesa do jantar. Meu marido, Silvio, uma vez me disse que eu devia mais lealdade àquela empresa do que ao próprio casamento. Eu ria, achava que era exagero. Não era, mas o ponto não é esse. O ponto é que eu nunca pedi nada em 23 anos. Nunca pedi promoção, nunca pedi reconhecimento público, nunca reclamei quando me esqueceram no almoço de fim de ano ou quando meu nome saiu errado na placa do evento. Eu engolia, trabalhava e achava que isso bastava. Até o dia em que precisei pedir uma coisa só. Uma coisa. E foi aí que eu aprendi quem eram as pessoas com quem eu tinha passado mais de 2 décadas da minha vida. O Dr. Henrique chegou na empresa há 6 anos. Ele não era o tipo de chefe que grita. Era o tipo que sorri, que lembra o nome dos filhos dos funcionários, que manda mensagem no aniversário, que faz questão de passar pelo seu birô e perguntar: "Tá tudo bem, Vera? Precisa de alguma coisa?" Eu achei que era diferente. Todo mundo achava. Dentro de 2 anos, ele tinha se tornado o queridinho da diretoria. Era jovem, 42 anos quando chegou, carismático, cheio de ideias. E eu era a pessoa que transformava as ideias dele em realidade. Quando ele dizia: "Preciso de uma apresentação para amanhã", eu ficava até às 10 da noite montando. Quando ele dizia: "Organiza um jantar com os clientes do Sul", eu ligava, confirmava, escolhia cardápio, preparava o briefing. Uma vez, depois de uma apresentação que eu tinha passado o fim de semana inteiro preparando, o conselho aplaudiu de pé. O Dr. Henrique virou para mim e disse em voz baixa: "Vera, sem você eu não sou nada." Eu fiquei vermelha. Fui ao banheiro e quase chorei de orgulho. Hoje eu penso nessa cena e sinto vergonha, não de mim, de ter acreditado. Mas naquele tempo eu acreditei e fiz mais, sempre mais. Quando a empresa passou por uma reestruturação em 2022, o Dr. Henrique me chamou na sala dele e fechou a porta. Ele disse que eu era essencial para a transição, que meu nome estava protegido, que ele ia garantir pessoalmente. Eu saí da sala com a sensação de que estava segura. Se você já sentiu que era indispensável num lugar e depois descobriu que isso não significava nada, deixa aqui nos comentários, porque o que vem a seguir é exatamente sobre isso. E você vai entender por que eu guardei tudo. A reestruturação durou quase 1 ano. Nesse período eu vi colegas saírem, alguns com acordo, alguns sem. Alguns choraram na minha frente. Eu era o porto seguro de todo mundo. O RH vinha falar comigo, antes de avisar o próprio funcionário, porque sabiam que eu ia ajudar na transição. Eu ouvia, consolava, organizava. E o tempo foi passando. Em setembro de 2022, minha mãe teve um AVC. Ela ficou 3 semanas no hospital. Eu pedi home office para acompanhar. O RH aprovou. O Dr. Henrique aprovou. Tudo certo, em teoria. Mas eu senti uma coisa estranha naquelas semanas. As reuniões que eu sempre participava pararam de chegar no meu e-mail. Documentos que eu sempre revisava foram enviados diretamente para ele. Uma vez liguei para confirmar um detalhe de uma ata e a assistente nova, que tinha entrado há 3 meses, me respondeu: "Não se preocupa, Vera, a gente já resolveu." Já resolveu. Eu não disse nada. Minha mãe estava num leito de UTI. Eu não tinha cabeça para drama corporativo.
Quando voltei presencialmente, em outubro, a minha mesa estava no mesmo lugar, meu computador ligado, meu crachá funcionando. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu sentia, mas não conseguia nomear. As conversas paravam quando eu entrava. O Dr. Henrique continuava simpático, mas simpático de longe. Aquele "Vera, sem você eu não sou nada" havia sumido do vocabulário dele. Em novembro, fui chamada numa reunião de alinhamento de equipe. Cheguei na sala e havia 4 pessoas que eu não conhecia. O Dr. Henrique me apresentou como nossa veterana de casa. Sorriu. Todos sorriram. Eu sorri também. Mas no caminho de volta para o birô, passei pela mesa da assistente nova, Camila, 26 anos, e vi na tela dela um organograma, aberto, em tamanho grande. O meu nome não estava lá. Parei, olhei de novo, pensei que tinha lido errado. Não tinha. Eu não estava no organograma novo da diretoria-geral. Fui ao banheiro. Sentei na privada fechada por uns 3 minutos só respirando. Depois me levantei, lavei o rosto e voltei para o meu lugar. Não disse nada, ainda não. Em fevereiro do ano seguinte, o RH me chamou. Eu já sabia o que era. O corpo da gente sabe antes da cabeça? Era uma sala pequena com uma mesa de vidro e 2 cadeiras. A gerente de RH se chamava Patrícia. Eu a conhecia desde que ela tinha entrado 6 anos antes. Ela me cumprimentou, me ofereceu água, esperou eu sentar. Depois abriu um envelope e colocou na minha frente. Era uma carta de demissão sem justa causa. 30 dias de aviso, mais os direitos legais, mais um pacote de reconhecimento, foram as palavras dela, equivalente a 3 salários extras, pelo tempo de casa e pela contribuição de Vera para a empresa. Eu olhei para o papel, depois olhei para ela. O Dr. Henrique sabe disso? Ela piscou. 1 vez, 2, abriu a boca e disse: foi ele quem assinou a proposta? Eu não chorei ali. Senti uma coisa fria no peito, como se tivessem despejado água gelada por dentro. Ele tinha assinado. O homem que me disse que sem mim não era nada. O homem que, 2 anos antes, com a porta fechada, me garantiu que meu nome estava protegido, que ele ia garantir pessoalmente. Ele assinou a proposta da minha demissão. Eu preciso que você fique aqui comigo até o final, porque o que aconteceu depois foi o motivo pelo qual eu passei 2 anos guardando alguma coisa dentro de uma gaveta. E quando eu abri aquela gaveta, tudo mudou. Assinei o papel naquele dia. Tinha pouca escolha. O pacote era bom e eu sabia que contestar ia custar mais do que valia. Mas antes de sair, fiz uma coisa. Fui até meu armário. Peguei uma caixinha de sapato onde eu guardava coisas de escritório. Canetas sobressalentes, um carregador velho, adesivos de etiqueta. No fundo da caixa, havia um pendrive, preto, pequeno, com uma etiqueta escrita à mão. Backup pessoal. Eu tinha esse pendrive desde 2020. Na época da pandemia, quando tudo foi para o digital de uma vez, eu tive acesso a uma quantidade enorme de documentos, contratos, atas de reunião, e-mails internos, coisas que passavam pela minha mão porque eu era o filtro de tudo que entrava e saía do gabinete do diretor. Não copiei por maldade. Copiei porque tinha aprendido em 20 anos de empresa que papel some, sistema cai, e-mail é deletado. Eu copiava tudo. Era um hábito de quem confia em arquivo físico. Peguei o pendrive, coloquei na bolsa e saí. O Dr. Henrique não estava na sala quando passei. Mandou uma mensagem mais tarde. Vera, foi uma decisão difícil. Você sempre vai fazer parte da história desta empresa. Não respondi. Passei 2 meses em casa. Minha filha me visitava nos fins de semana. Silvio ficava me olhando de um jeito que eu reconhecia. Aquele olhar de: o que você vai fazer agora? Não era julgamento, era preocupação. Mas eu estava longe demais para enxergar isso direito. Eu passava as manhãs organizando coisas. Limpei armário, reorganizei gaveta, doei roupas. É o que a gente faz quando não sabe o que fazer com o próprio luto. Um dia, numa terça-feira sem nada marcado, abri o pendrive no notebook. Tinha mais de 800 arquivos. Comecei a passar um por um, sem objetivo específico, só por hábito, a mesma Vera que organizava tudo. E então, abri uma pasta que eu mesma tinha criado em 2021, com o nome genérico:
Contratos fornecedores. Revisão pendente. Tinha 18 arquivos ali. Comecei a ler. Eram contratos de prestação de serviço com fornecedores externos. Eu os tinha copiado porque era eu quem formatava as versões finais antes de o Dr. Henrique assinar. O que me chamou a atenção agora, o que não tinha me chamado a atenção em 2021 porque eu estava no modo piloto automático, eram os valores. 3 contratos com a mesma empresa fornecedora. Valores progressivos: 80 mil, 120 mil, 240 mil. Revisados em intervalo de 6 meses. Normal até aí. Mas então eu abri os e-mails que eu também tinha copiado. Correspondências internas sobre esses contratos. E num e-mail de novembro de 2021, o Dr. Henrique respondia a um endereço externo que eu não reconhecia. Confirma o repasse conforme combinado. Pode ajustar a NF. O endereço externo terminava com o sobrenome dele. Era uma empresa no nome dele. Ele era o fornecedor. Fiquei parada na frente do notebook por não sei quanto tempo. Minha cabeça calculava. 3 contratos ao longo de 2 anos totalizavam quase R$500 mil pagos a uma empresa que, por todos os indícios, pertencia ao próprio diretor. Conflito de interesse, no mínimo, desvio se confirmado. E eu tinha tudo documentado, sem ter planejado. Então veio a parte que ninguém fala quando conta esse tipo de história. A decisão. Porque eu precisei sentar com isso por semanas. Não era simples. Se eu fosse a empresa com aquilo, o que acontecia comigo? Era uma ex-funcionária. Podiam me acusar de vazamento de dados, de espionagem corporativa, de qualquer coisa que um advogado corporativo conseguisse nomear. Eu não tinha certeza absoluta sobre o que estava vendo. Eu era secretária, não contadora. Se eu fosse a um advogado, custava dinheiro que eu não tinha certeza se ia ter. Se eu fosse à imprensa, podia explodir na minha cara. E na cara de pessoas inocentes que ainda trabalhavam lá. E havia uma outra opção que minha mente visitava mais do que eu gostava de admitir. Não fazer nada. Guardar, silenciar, seguir em frente. Afinal, o que eu ganhava com isso? Ele já tinha me demitido. Já estava feito. Meu Silvio, numa noite em que eu estava quieta demais no jantar, me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse uma coisa que ficou comigo. Vera, você ficou 23 anos naquela empresa. Se você sair agora sem fazer nada, você não vai conseguir ir embora de verdade. Isso vai ficar com você. Ele não me disse o que fazer. Só nomeou o que eu já sentia. Procurei um advogado trabalhista. Não para processar a empresa por demissão. Esse barco tinha saído. Mas para entender o que eu podia fazer com o que eu tinha dentro da lei, sem me expor de forma irresponsável. O advogado me ouviu por quase 2 horas. Olhou os arquivos. Ficou quieto por um momento. Depois disse: "Isso aqui não é sua briga, dona Vera. Mas se você quiser fazer virar uma briga justa, eu sei como." A estratégia não foi imprensa. Não foi mensagem no LinkedIn. Não foi nenhuma dessas coisas dramáticas que a gente imagina. Foi uma denúncia formal ao Conselho de Ética da empresa, acompanhada de uma cópia dos arquivos devidamente autenticada em cartório e uma notificação ao órgão fiscal competente, anônima inicialmente. Eu não queria ser personagem principal da história. Queria que a história existisse. O processo foi lento, levou quase 1 ano. Em nenhum momento o Dr. Henrique soube que era eu. Pelo menos eu não tenho certeza disso. E honestamente, já não me importo tanto. O que eu soube meses depois, por uma ex-colega que ainda trabalhava lá e que me mandou mensagem com um link de notícia, foi que o Dr. Henrique tinha pedido demissão por razões pessoais e que a empresa estava passando por uma auditoria interna. A notícia não dizia o meu nome. Não citava pendrive, não citava nada. Era só um parágrafo num portal de negócios do setor. Mas eu li aquele parágrafo 3 vezes. E sabe o que senti? Não foi alegria, não foi vingança. Foi algo mais parecido com alívio. Um alívio quieto, sem festa, sem manchete. O tipo de alívio que você sente quando uma coisa que estava pesando dentro de você finalmente vai embora. Hoje eu trabalho como consultora autônoma. Faço o que sempre fiz. Organizo, documento, estruturo. Mas agora para empresas que eu escolho,
nos horários que eu negocio. Ganho menos do que ganhava, isso é real. Mas na última sexta-feira, às 5 da tarde, desliguei o notebook, coloquei o casaco e fui buscar minha neta na escola. Ela correu na minha direção, jogou a mochila nos meus ombros e disse: "Vovó, você chegou cedo hoje." Eu disse: "Hoje eu cheguei cedo." E aquilo custou alguma coisa? Sim. Custou 23 anos. Custou a segurança que eu pensei que tinha construído. Custou a ilusão de que lealdade é recíproca, em lugar nenhum automaticamente. Mas eu saí de lá com a minha história, com o meu nome, com o meu pendrive, e com a certeza de que quando eu finalmente pedi uma coisa, não ao Dr. Henrique, não à empresa, mas a mim mesma, a verdade, ninguém pôde me negar. Se essa história tocou em alguma coisa que você viveu, num trabalho, numa relação, em qualquer lugar onde você deu mais do que recebeu, eu quero ouvir você nos comentários. Escreve ali embaixo, pode ser uma linha só, mas escreve. E se você chegou até aqui, você já sabe o que esse canal é. Um lugar onde a gente fala o que não foi dito.